Então, o nosso último dia de fórum, né? E hoje a gente vai dar sequência a um debate que iniciou-se ontem à tarde, focando mais precisamente a questão das ideias sociais, né? Que estão presentes no núcleo da preocupação espírita. Bom, então, sem mais delongas, vamos passar a palavra já ao nosso primeiro orador, que é o Dr. Marcelino Pereira, de São José. Amigos da CEP, bom dia. Bom dia. Agradeço o carinhoso convite que me foi feito de retornar ao fórum do livro Pensar Espírita, honrando essa instituição que, genuinamente livre e pensadora, organiza-se sob os moldes e sob o viés estabelecido por Allan Kardec como modelo de associação de sociedade espírita do seu tempo e dos tempos vindouros. Quiséramos nós que os centros espíritas, ao invés de terem se transformado em templos, em igrejas ou em locais de pouca abertura para o debate, comentava eu com o Léo há pouco, por terem escolhido o viés da zona de conforto, de termos uma só linha e seguirmos por ela como se fosse um trilho, sem proporcionar a presença de ideias aparentemente contraditórias, mas que no sabor dos debates poderiam ser muito mais saudáveis e proveitosas para o crescimento individual e coletivo humano. Mas se o modelo não é assim, exercitando um pouco, talvez, do nosso vigor juvenil de universidade, nós ousamos, nós laicos, nós livres pensadores, ousamos fazer um movimento de contracultura. E nessa contracultura, apresentar algumas ideias como as que vêm sendo desenvolvidas nesses fóruns, nesses espaços do livro Pensar, e entre eles, em consenso com a coordenação desse fórum, nós resolvemos apresentar a nossa visão sobre a comunicação social espírita, muito fundada nos nossos mais de 23 anos de militância na imprensa espírita, primeiro no rádio, depois cursando jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, e mais à frente editando a revista espírita Harmonia, que muitos conhecem, e que dá trabalho, todos que participam de periódicos espíritas, da edição de jornais, de boletins, de revistas, sabem o quão trabalhoso é manter com regularidade um periódico. E nesse ano de 2010 nós viemos sofrendo muito com isso, porque em função das minhas viagens profissionais eu tenho ficado impossibilitado de gerir o processo de criação e de edição da revista, com um pequeno atraso aí nesse ano de publicação. Mas isso será superado com certeza. E nós vamos apresentar o tema comunicação em novas mídias, com mais uma proposta de apresentação de uma alternativa para o trabalho comunicacional nas instituições espíritas. O ponto de partida para a nossa análise é o momento em que vivemos. O nosso país, como sendo conceituado o maior país espírita do mundo, em razão da quantidade de adeptos e em razão da confluência dos significados, das noções, das vivências, o pluralismo, o sincretismo religioso, a abertura democrática, todo esse caldo cultural tem favorecido o desenvolvimento das ideias espirituais. E dentro desse aspecto,
a difusão das ideias espíritas. Muitos amigos meus dentro do âmbito da comunicação social são o que eu chamo de puristas. Eles veem uma reportagem da Isto É, ou da Veja, ou da Época, veem uma novela da Rede Globo, ou uma película cinematográfica, e querem efetivamente que todas as informações que estejam contidas na reportagem, na novela, no filme, sejam lítimas expressões do pensamento kardeciano. Isso é muito difícil. Difícil porque nem sempre nós temos o aparato técnico, doutrinário, regulando cada publicação, cada iniciativa comunicacional. E segundo, porque jornalistas, editores, escritores, diretores imprimem aos seus trabalhos a sua marca, a sua visão de mundo. E eu tenho dito para esses companheiros, e já escrevi na imprensa sobre isso, não existe compromisso nenhum com o jornalismo e com as redes comerciais, porque televisões, cinemas, rádios são empresas comerciais que visam o lucro. Mesmo aquelas chamadas empresas comunitárias, que no seu sentido original não perseguem o lucro, precisam de recursos para manter e para continuar existindo. Essas pessoas e esse compromisso com o lucro não se coaduna com o compromisso editorial e doutrinário espírita. Portanto, cabe a nós, críticos da mensagem espírita, críticos da filosofia espírita, percebemos com acuidade e orientarmos aquelas pessoas que chegam até nós com algumas dúvidas. E aí vem a ideia de que nos centros espíritas nós temos novos públicos, pessoas que assistem um filme, que leem uma reportagem, que acompanham o segmento dos capítulos de uma novela e acorrem às casas espíritas com muitas dúvidas, com muitos questionamentos, com muitos desejos e, não raro, com informações imperfeitas. Seria muito forte dizermos informações deturpadas, visões que nem sempre estão alinhadas com os princípios fundamentais e com as orientações gerais da doutrina dos Espíritos. E esse manancial de pessoas é para nós o maior desafio, porque aí temos que ter uma estrutura comunicacional, e aí vem a célebre diferença entre comunicação e divulgação. Comunicar é interagir, comunicar é exercitar a alteridade, que foi tema de um dos painéis de ontem, e que é uma das bandeiras da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, baseadas naquilo que há de mais contemporâneo da informação, das teses sobre comunicação, se colocar no lugar do outro, encarar as situações como se fosse o outro, evitando a doutrinação. E faço um parêntese para dizer, assim como nosso amigo Jacinto Santos, que a grande massa está acostumada com a imprensa tradicional, a imprensa que despeja informações e que não admite contraponto, a imprensa que caracteriza-se por uma visão, por um viés e não admite qualquer contrafação, não estabelece como premissa o contraditório. Poucos são os periódicos que oferecem essa oportunidade para os seus leitores. Poucas são as emissoras ou os programas de TV e de rádio espírita que oferecem várias alternativas para que o seu ouvinte, o seu telespectador, forme o seu próprio juízo e escolha os seus caminhos. O movimento espírita tradicional e a imprensa espírita tradicional são paternalistas. Elas indicam um caminho, elas indicam uma rota. Elas quase que obrigam as pessoas a pensar homogeneamente sobre determinados temas.
E esse é o nosso maior desafio, porque a comunicação social não é isso. Agora mesmo, na campanha eleitoral, nós que fazemos parte de um grupo da sociedade que tem um pouco mais de condições financeiras e um pouco mais de condições culturais de acompanhar as diversas situações que nos são apresentadas, as 4 principais revistas semanais apresentavam entre si diferenças pontuais nos discursos dos 2 candidatos do segundo turno. Mas quem, nesse contexto social e também apresentando essa visão para o contexto espírita, quem acessa visões diferenciadas sobre o mesmo tema? E quem tem condições de formar um juízo que não é absoluto por quanto relativo, como disse a mensagem que foi lida no início? Não temos certezas. Não devemos estabelecer como rotas fundamentais certezas, muito menos nessa circunstância das novas mídias e da comunicação. Qual é a realidade que temos nos centros espíritas? Uma estrutura não profissional, voluntariado, amadorismo. Vamos ver dentro do nosso núcleo de companheiros que militam na nossa instituição, dentro de uma determinada área de atuação, quem é melhor, quem tem alguma experiência, quem sabe fazer isso ou aquilo. E assim tem sido. Tem sido com a evangelização, hoje educação espírita, felizmente, a maioria daqueles que evoluíram os seus conceitos. Assim tem sido na divulgação. Assim tem sido também na administração da casa espírita. Qual é a casa espírita que tem um contador? Que tem um assistente, um assessor jurídico? Muito poucos. Até pela condição de poucos recursos. Então nós temos os faz-tudos e pouco espaço para a liberdade de expressão. Porque, como tudo é baseado, ou quase tudo baseado no voluntarismo, aquele companheiro que faz com denodo determinada atividade não merece crítica, não merece censura. E aí nós vamos entrar no perigoso campo das idiosincrasias. E é curioso porque no movimento espírita tradicional não pode criticar e também não pode elogiar. Porque o elogio é campo fértil para fascinação, para o orgulho, para a vaidade. Então, se fazemos uma coisa bem feita, não podemos ser elogiados. E se fazemos uma coisa mal feita, não pode criticar, porque ele está fazendo com tanta boa vontade, não tem ninguém para fazer no lugar dele, e nós precisamos superar esses 2 mitos. Num passado não muito distante, talvez seja até o presente de muitas instituições, nós tínhamos poucos recursos técnicos, poucos equipamentos, poucas ferramentas disponíveis. Ouso até dizer que muitos desses equipamentos que aparecem nas casas espíritas ou nos eventos espíritas, das duas uma, ou alguém emprestou graciosamente, ou então alguém que tem um pouquinho mais de condição financeira e tem o equipamento, traz para o evento, traz para a casa espírita, para que a casa espírita possa se valer disso. Essa é a nossa realidade. Algumas maiores conseguem investir. Mas para investir, muitas das vezes, temos que passar a caixinha, a ação entre amigos, fazer um sorteio, para conseguir um mínimo sustentável. Nós precisamos investir em novos recursos e atingir um âmbito de profissionalismo desejado, principalmente na minha área, que é a da comunicação social. Falar de novas mídias é falar da internet. Essa internet que às vezes nos escraviza. Essa internet que às vezes nos toma um tempo tão grande que nós abdicamos de várias outras atividades para cumprir com as nossas obrigações da internet. Minha esposa Júlia, inclusive, conversa muito comigo sobre isso,
Porque em função do nosso trabalho profissional de âmbito nacional hoje, eu não posso ficar 2, 3 dias sem acessar os e-mails profissionais. Ou só posso fazer isso em dadas épocas do ano. Aqui mesmo, estou aqui em João Pessoa, e quarta-feira da semana que vem, de quarta a domingo, eu tenho um congresso em Curitiba, um congresso profissional que nós estamos organizando. Então não dá para ficar desligado. Somos escravos da modernidade, somos escravos das novas tecnologias. E a instituição espírita, que pretende estar nesse meio, que pretende utilizar essa poderosa ferramenta, não pode ela ficar escrava como nós individualmente ficamos. Porque ela precisa encampar várias outras atividades que não são virtuais, que não são cibernéticas, que não são à distância, que são no atendimento às necessidades pontuais das pessoas que chegam e que estão chegando em volume cada vez maior às nossas instituições. Eu não posso vestir um santo e despir outro, não posso me dedicar tanto à mídia e esquecer das atividades prioritárias para as quais a instituição foi concebida, ou foi remodelada, ou foi reestruturada. Então nós temos que criar dentro da instituição um corpo de companheiros, de colaboradores para chegar a atingir e a atender. Já vou dizer que vou desrespeitar esse tempo aqui, hein, cara? Porque a internet em si, ela é isto que está aí. Ela nos aproxima e nos distancia ao mesmo tempo. Ela é neutra, como todas as coisas materiais são neutras. Nós é que tiramos delas os pontos positivos e os pontos negativos. Conversava com um companheiro há 3 semanas, e ele me dizia, ele é psicólogo clínico, assim como o Caio, o número de pessoas que ele está atendendo nos consultórios que estão viciadas em internet. Viciadas nos recursos, nas ferramentas, não conseguem se livrar. Se dormiam 6 horas diárias, estão dormindo 3. Então essas questões precisam ser vistas com muito cuidado, com muita cuidado, por nós que militamos numa filosofia que se pressupõe ser a indicação de caminhos, de alternativas ético-morais válidas, sustentáveis para o hoje e para o porvir. É claro que também não podemos deixar de lado a mudança socioeconômica do nosso país. Quando eu comecei na educação espírita, em 1981, nós tínhamos um quadro de giz de 2x2. E nem sempre tinha giz. E não tinha apagador, era um pedaço de esponja. Esponja de colchão, usada. Hoje eu chego nos centros espíritas e tem essa maravilha. Em alguns tem um quadro branco, tem o flip chart. O que é isso? É a mudança dos padrões, padrões individuais e padrões associativos. Tecnologias a nosso serviço, mas não para nos escravizar. O Portal da Brave, ele é colocado aqui como exemplo de uma situação nova que advém dessa divulgação em massa que eu falei no início, das ideias espirituais, espiritualistas ou espíritas, por meio dos meios de comunicação, dos veículos de comunicação e de mídia comerciais. Ou seja, aqueles que não têm compromisso nenhum com a doutrina, com a filosofia espírita, que estão usando a doutrina como meio para o enriquecimento, para o cultivo, para o alcance de um público cativo, dado o interesse manifesto das pessoas sobre os assuntos de natureza transcendental. É uma questão meramente de vendagem, de comercialização, de audiência. Então as pessoas entram na internet, nos sites de busca e vêm parar nos nossos portais. Qual é a informação que nós oferecemos a ela? E eu não estou falando aqui de censura prévia, de que tudo que vai constar dos nossos sites tem que passar por um comitê central para ver se é puro ou impuro, doutrinariamente falando. Não é isso.
mas é o cuidado de separar determinadas informações, ou então de sugerir, assim como nós sugerimos no Harmonia, que o livre pensar faça com que o leitor, por si só, tome as suas conclusões. Que não estabeleça que todos os textos publicados na revista, no site ou em qualquer outro veículo sejam automaticamente a visão oficial do Espiritismo sobre aquilo. Aliás, pergunto, existe visão oficial do Espiritismo sobre isso ou sobre aquilo? A pergunta é difícil. Essas novas mídias possibilitam assim aquilo que a gente mais sonhou e ainda sonha, que é o aumento do nosso público, a convivência das pessoas, a aproximação, o interrelacionamento, desde que, mais uma vez eu friso, essa convivência, esse interrelacionamento não substitua o nosso olho no olho, o nosso abraço, o nosso sorriso, a nossa dissensão até no contato interpessoal, no contato físico, no sentimento, no cheiro, no tato. E eu vejo por aí várias pessoas substituindo quase completamente a convivência da casa, a convivência da instituição espírita, a convivência do movimento espírita pelo movimento virtual. Porque é muito mais cômodo eu me esconder sob um determinado nick, sob um determinado endereço de e-mail e dizer que eu sou assim, assim e assado. Eu não sou isso. E aí aquelas pessoas que não adotam esse posicionamento ficam expostas, ficam transparentes, se apresentam como verdadeiramente são. E quem convive em listas de discussões já tiveram mais em moda, hoje não estão mais. A Abrados chegou um tempo de ter 32 listas na internet, e nós administrávamos, junto com mais 2 ou 3 companheiros, 32 listas, sobre os temas mais distintos, da arte até a mídia virtual, a mídia internética. A convivência nas listas é uma coisa preocupante, é uma coisa cheia de detalhes. Como eu sempre digo, quando você emite um e-mail, você tem a sua emoção na hora da escrita e o outro tem uma emoção completamente diferente na hora da leitura. E o que é que o outro enxerga daquilo que você escreveu e vice-versa? E aí, se a resposta dele ao seu e-mail for num momento em que ele leu com aquela presença de espírito, com aquela sensação interior, com aquele estado emocional, e retorna para você de uma forma mais forte, o que você enxerga como mais forte, pronto, criou-se problema dentro da lista. E eu já entrei, já saí de listas e mais listas, recentemente saí da lista da CEPA, justamente por isso, pela incapacidade nossa e do outro, de compreender que aquele é um ambiente livre de discussão, mas que essa liberdade de discussão, ela é bem relativa. Ela depende do nosso estado sensorial, ela depende do nosso estado emocional, entre outros fatores. Essas novas mídias estão aí apenas exemplificadas ativamente. Eu sei que a grande maioria de vocês não conhece 20% dessas mídias que estão aí, eu também não conheço, passei a conhecer a partir de estudar para essa exposição. Traz um novo impacto no trabalho cotidiano das instituições. Porque se eu decido ter um perfil no Facebook, no Twitter da minha instituição, eu tenho que me comprometer com a alimentação das informações. Da mesma forma como eu não posso deixar o meu site defasado meses sem colocar algo novo lá. Porque o teu internauta que entrou uma vez e leu o que estava lá e voltou 2, 3, 4 semanas depois e encontrou exatamente a mesma coisa, dificilmente voltará. Porque ele também quer o novo, o desafiador, o propositivo, o prospectivo. E nós estamos suficientemente aparelhados para isso? As instituições, então, precisam estar melhor aparelhadas para esses novos tempos. Precisam analisar
e propiciar a participação dos melhores dentro do material humano que possuem. Precisam capacitar os recursos humanos disponíveis. E aí, eu deixo a sugestão para as instituições maiores, as especializadas, como é a ABRAD ou as ADES, que estão representadas aqui hoje, instituições federativas. Muitos dos nossos companheiros ainda militam, como eu, em órgãos federativos, por incrível que pareça, ou a Confederação Espírita Pan-Americana, ou a Associação dos Amigos e Delegados da CEPA, que possam formar, por exemplo, bancos de dados com pessoas que são especializadas nessa ou naquela área, evitando a sobrecarga, evitando que as mesmas pessoas sejam responsáveis. É o segundo sinal, hein? Se vier o terceiro, nós vamos se pegar aqui na frente. Olha só, esses bancos de dados com determinadas especializações evitariam a sobrecarga de determinados companheiros. Uma outra sugestão é que se sejam feitos eventos específicos para tratar de determinadas temáticas como essa: as mídias, as novas mídias e o espiritismo, as novas mídias e as instituições espíritas. E com certeza vão aparecer valores que podem ser utilizados como recursos humanos em treinamentos específicos, que podem passar o seu know-how, o seu conhecimento adiante, se não presencialmente, fazer o que o nosso querido Mauro Espínola faz, um webcurso, um curso virtual, um curso à distância, o EAD, né? Educação à distância, que pode ser aplicada também a essas determinadas contingências, desde que haja organização, boa vontade e aplicabilidade a esse conhecimento. Planejar e utilizar os recursos. E nesse sentido, nem sempre nós vamos ter um profissional que é perfeitamente compatível e preparado, às vezes até academicamente, para uma atividade desse porte. Nem sempre eu tenho um jornalista, um administrador, um economista, um contador, um marqueteiro, um programador de sistemas na minha casa espírita, na minha instituição, no meu grupo de trabalho. Então, o que nós temos feito lá em Santa Catarina e nas instituições que fazem parte do pool da ABRAD, é sugerido aos companheiros que façam um esforço, escolham um companheiro mais habilitado, mais sensibilizado com determinada tarefa e invistam nele. A rede 5S, por exemplo, Senai, Senac, Senat, fornece periodicamente cursos bastante interessantes e apropriados para que a gente possa custear a participação. Não são muito caros, não são em valores até de mercado, são subsidiados pelo governo em razão da relação governamental existente. Essas pessoas podem ser capacitadas para trabalhar em função da casa espírita, com o cuidado de que aquele que foi até o curso, aquele que se submeteu a uma atividade que depois vai gerar efeitos para o centro espírita, para a instituição espírita, se incumba também de treinar outros, porque senão amanhã ou depois ele deixa a casa espírita e todo o investimento que a gente fez nele foi jogado fora. Essa reciclagem, essa socialização de conhecimentos é fundamental. São algumas ideias. Eu penso que não há como imaginar a instituição espírita da segunda década do século XXI como fora do processo comunicativo, não divulgacional, comunicativo por excelência, através das novas mídias. Deixo essas ideias para que elas possam, com certeza, fomentar o debate. Tenho certeza que várias outras sugestões vão aparecer para que nós estejamos suficiente e adequadamente preparados para os novos